E aí, tudo bem? Uma transmissão ao vivo no sábado à noite. Eu fiz uma transmissão agora com meu irmão no nosso A Vida em Curso. Todo sábado a gente faz uma transmissão, um resumão da semana, né, do curso que nós damos durante a semana. E aí eu acabei me despedir dele, das pessoas e tal. E aí eu me lembrei que eu precisava instalar o Waze no meu celular porque os trabalhos de reportagem de trânsito e tal ajuda, né? Até para andar na cidade, conhecer as ruas, isso para mim profissionalmente é importante. E aí agora quando eu estava baixando o Waze, veio aquelas mensagens do que o Waze precisa do seu celular. Todo aplicativo, quando você vai no Google Play, ele tem uma lista do que ele está usando no seu celular e que tipo de permissões você faz para baixar aquele aplicativo. E aí eu parei para prestar atenção no que o Waze quer do meu celular, né? E o Waze quer tudo do meu celular e de tudo. Não é só aquilo que a gente sabe assim, eu quero controlar sua câmera, o seu áudio, eu quero ler as suas mensagens, coisas do tipo assim, o Waze pode controlar e redefinir as suas senhas. O Waze pode te impedir de desligar o teu computador. E vai tudo que você imagina, né? Não é só o Waze. Hoje nós temos, eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu acho essa afirmação absolutamente correta. Nós temos um espião nas nossas casas e pagamos por ele, que é o nosso celular. A gente não vive sem ele, né? Precisamos dele, eu acabei de falar, baixei o Waze, que eu preciso do meu trabalho e tal. E sabemos que eles estão nos espionando. Eles quem e por quê? Eu, dia desses, conversando com meu filho, falando sobre isso, falando assim, cara, eu não me sinto à vontade com a câmera do celular. Não gosto, eu acho que é possível, sempre tem alguém vendo. Ainda, ele falou, mas vai esconder? Não, não tem nada a esconder, mas eu não gosto. Aí ele falou assim, o que os espiões querem com uma família de classe média que mora em Porto Alegre, enfim. E eu falei, não é isso. Não são os espiões contra uma família e tal, tal, tal. Vamos espionar o Flávio, né? Não é isso. Mas eu quero usar esse gancho para refletir sobre um cenário descrito há muitos anos no... Deixa eu até ver, peraí, aqui. No livro do George Orwell, o clássico 1984, Big Brother. Eu ia ver aqui quando o livro foi escrito, porque 1984, que é o cenário descrito no livro, é o cenário do futuro, né? O livro foi escrito, eu acho que foi na década de 40, não foi? Romance, não estou achando aqui. Eu não quero chutar, mas se não me engano foi por volta disso, enfim. Ainda faltavam algumas décadas para que 1984 chegasse. E o George Orwell, numa crítica a um regime, muita gente diz que era uma crítica ao comunismo, tal. Não sei se necessariamente foi, porque até alguns estudiosos dizem que o George Orwell era um cara de esquerda, né? Mas tudo indica que sim, que tinha ali uma dose de crítica ao comunismo, mas eu vejo aquilo como uma crítica ao totalitarismo. E o totalitarismo não se limita ao comunismo ou a um regime específico, ainda que regimes específicos se utilizem do totalitarismo, do controle, do poder para se implementarem. Nós pensamos viver na democracia, mas eu acho que nós vivemos um regime totalitarista, que usa disfarces. E eu não estou falando de política, eu não estou falando de Temer, de Lula, de Dilma. Isso é só um aspecto de algo muito mais amplo, né? Eu estou falando de controle. E esse exemplo que eu dei agora há pouco do Waze e das ferramentas de controle, cada vez mais, primeiro, nos coloca numa posição de simplesmente ceder. Eu baixei. E em 2001, quando houve os atentados às Torres Gêmeas em Nova York, eu me lembro com muita clareza, eu até escrevi sobre isso, que a partir daquele evento, seja lá qual for a verdade sobre aquele evento, pense lá o que você quiser, não estou entrando em nenhuma teoria conspiratória,
Mas seja lá o que for, eu acho que nós concordamos que a verdade não é exatamente aquilo que se vendeu. Nunca é, né? Partindo desse princípio, a verdade nunca é aquilo que nós vemos com tanta facilidade. Por trás daquela verdade, seja lá relacionado ao que for, se apresenta diante dos nossos olhos como incontestável, há tantas entrelinhas, há tantas sutilezas, há tantos desvios que, vendo de perto, desqualificariam aquela impressão inicial de que aquilo é a verdade. Portanto, seja lá qual for a verdade, depois de 2001 criou-se um argumento para que o mundo, em nome da segurança, se colocasse numa dimensão de controle que não se limita aos voos, a como agora você faz para embarcar um avião, como você cede ao Estado controle sobre a tua vida, seu dinheiro, sobre tudo, em nome do bem-estar comum, o jeito que a Receita Federal, por exemplo, te controla. Você vai comprar alguma coisa, CPF na nota, você quer os benefícios do CPF na nota, sabendo todos os seus movimentos, né? Obviamente prometendo, mas você vai ter benefícios na sua declaração, tal, quando na realidade tudo tem um objetivo que é o controle. Agora, por quê? Né? Por que a gente está sendo controlado? Por que o Big Brother is watching you, Big Brother está te observando, proposto pelo George Orwell lá no livro 1984, parece que se coloca cada vez mais. Um detalhe, não sei se você leu o livro, mas existe uma ferramenta naquele cenário do George Orwell chamada teletela. Então ela era uma televisão que ficava na casa obrigatoriamente de todos os habitantes daquela região, e a tela ela emitia a programação, era uma programação de mensagens do governo, né, que controlava até a ginástica que você fazia e ao mesmo tempo te observava. Não era o tempo todo, mas você sabe que a teletela em algum momento te observaria. Então, diante dela, e ela tinha condições de ver praticamente todo o ambiente, você não poderia fazer as coisas proibidas, como por exemplo escrever. O personagem começa a escrever um diário escondido para que a teletela não capture, você não poderia ler. Ou qualquer coisa que estimulasse o pensamento. Todo regime totalitário, assumido ou não, inibe o pensamento. Muitas vezes eu já falei, se nós pensássemos, eu estou falando de sociedade, tivéssemos um senso crítico diante da vida, as estruturas da nossa sociedade não seriam como são. A gente não chamaria isso que nós temos aqui de democracia, dizendo assim, entre os regimes pode ser ruim, mas é o melhor que nós conhecemos. Nós não aceitaríamos a desigualdade como um preço a ser pago por todos e um preço que faz parte do jogo, né? Ao ponto de gente dizer, olha, se o fulano de tal tem bilhões, trilhões de dólares, é porque ele merece. Assim como aquele cara que dorme na rua ali na esquina também merece, é vagabundo. Não teríamos esses argumentos. Talvez a gente enxergasse a vida com um pouco mais de solidariedade. A reflexão pode nos levar a essa percepção, porque ela se aproximaria do nível de consciência onde a gente começa a entender que não tem razão de ter um bilionário e um mendigo na mesma sociedade. Mas quem é que quer parar para pensar nisso e assumir a sua responsabilidade? Voltando para a história, né? Do fato do Big Brother is watching you, nós estamos sendo observados. Eu me lembro do primeiro vídeo, ou o segundo, um dos primeiros vídeos que eu publiquei no YouTube, e eu falava sobre as novas guerras. E eu dizia naquele vídeo, já há 10 anos ou quase isso que eu gravei, que as guerras como nós conhecemos já poderiam não existir. A única razão pela qual ainda algumas guerras existem é porque isso gera muito dinheiro para uma indústria armamentista, para bancos, juros, é uma questão financeira. Mas existe uma outra guerra muito mais profunda e em crescimento, que é o controle das mentes, onde se batalha pelo pensamento, pela adesão feliz à escravidão. Escravos do consumo, escravos do medo, escravos de uma sociedade que nos diminui e que só pode existir se nós formos massa.
Todo regime totalitarista, inclusive o descrito pelo George Orwell em 1984, mas na história da humanidade, você pode reparar que todos se posicionam assim, para existirem, devem suprimir o pensamento, devem suprimir as diferenças. Por que, por exemplo, uma religião fundamentalista impõe aos seus fiéis a roupa que pode e que não pode, a linguagem que deve e que não deve, os hábitos e costumes que são louváveis e os que não são? Quanto mais fundamentalista for a religião, mais ávida ela vai ser nos argumentos de controle. Isso pode, aquilo não, isso deve, aquilo não. Para quê? Né? Por que os governos que se impõem com fundamentalismos, com poder, com controle, ditaduras, vão, num primeiro momento, implicar e cercear as liberdades de expressão, a imprensa? Aqui no Brasil, essa história de conselho de jornalismo eu acho horrível. Conselho de popular, democratização da mídia e tal. Na minha opinião, isso tem fundos que eu não gosto. Controle, né? Controle. Na época do regime militar, por que as expressões artísticas necessariamente tinham que receber um certificado, uma aprovação do governo para saber se aquilo podia ou não podia, se era lícito ou não era? Por que todo regime de controle e de poder trabalha nas artes, por exemplo, né? Ou na imprensa? Porque a arte e a imprensa se manifestam com diversidade e incitam o pensamento. Para você manter um regime totalitarista, quanto menos gente pensando, melhor. O que o regime totalitarista, ou a figura do ditador, do Big Brother, do George Orwell, por exemplo, quer? Né? Inibir a diversidade. Eu quero adesão. Não me questione, não me critique, não se posicione contra qualquer uma das minhas afirmações. Muito pelo contrário, tente me imitar, fale como eu, use as minhas expressões, porque eu sou o Big Brother, o grande irmão, o grande líder. E qualquer um que se coloca nessa posição, de alguma maneira, está requerendo adesão ilimitada, devoção. As pessoas vão se tornando militantes, não mais de uma causa, mas de uma figura. Essa figura pode ser uma figura concreta, real, de carne e osso, e nós temos, na nossa época moderna, inclusive aqui no Brasil, figuras, né, desse tipo, que alimentam esse tipo de adesão das pessoas, adesão total, e temos na história toda. Né? Figuras que já não estão mais entre nós, gente que já morreu, e no entanto ainda servem de argumento. A Venezuela tem um exemplo da Revolução Bolivariana. Né? Bolívar se torna ainda um exemplo legitimador de um sistema que talvez nem tenha mais a ver com o que no tempo de Bolívar era proposto. A gente vai manter, mesmo os símbolos sagrados, quanta atrocidade, quanto preconceito, quanta burrada é promovida, quanta injustiça é promovida em nome de Jesus. Né? Será que isso tem a ver com a mensagem do carpinteiro de Nazaré mesmo? Em nome de Deus. Quanto louco, com roupa de pastor ou de padre, falando asneiras, dizendo, mas não me conteste. Se me contestar, está contestando. Sou representante de Deus. E aí eu vejo as ovelhas dizendo, olha, eu sei, nem tudo que ele fala, mas ele vai prestar contas com Deus. Eu não vou, minha função é seguir e dizer amém. Né? Então, seja na religião, na política, na vida, numa família, um pai que se coloca como um cara absolutamente opressor, o filho não tem direito à opinião, o filho não pode se posicionar, o filho não pode ser diferente, o filho não pode escolher uma profissão que o pai não queira. O que ele está gerando ali, além de uma pessoa insegura, fraca ou amargurada ali adiante e revoltada depois, respondendo a essa opressão de maneira às vezes desequilibrada? Então repare que existe uma dinâmica do controle, né? O George Orwell, no 1984, ilustra isso de maneira muito bem. E uma das ferramentas do controle é influenciar as pessoas, é modelar as pessoas,
É fazer com que as pessoas pensem da mesma maneira. Ortega y Gasset tem um livro bem legal, e nesse livro que fala sobre as massas, ele tem uma expressão do homem-massa. É o homem que não desenvolve a sua condição autônoma de pensamento. Homem, eu estou falando homem e mulher, né? Mas é sempre movimentado pelo pensamento das massas. É sempre respaldado pelo que a maioria pensa. Eu conheço gente assim. Como é que você diz isso? Mas todo mundo fala outra coisa. Por que você pensa desse jeito? É você que está certo e está todo mundo errado? Mas todo mundo quer. Mas a sociedade diz. Mas é o certo. Mas por quê? Por quê? Né? Então, eu falei da invasão de privacidade. Eu comecei dando o exemplo do Waze. Né? Depois vê lá o que o Waze pede para ser instalado no seu celular. Como uma ferramenta de um tempo onde a principal religião e o principal regime que nós vivemos é o regime do consumo. A religião atual não é o catolicismo, nem o islamismo que cresce, nem os evangélicos que crescem. A religião atual é o consumo. Os nossos dogmas, inclusive aquilo que a gente sustenta como ideologia política, por exemplo, são legitimados pela ideia do consumo. Nós aceitamos e eu não estou entrando em questões assim ambientais, polêmicas, mas eu estou dizendo o seguinte: nós aceitamos que o outro, o planeta e o outro sejam destruídos em nome do consumo. A desigualdade só é aceita porque, em nome dessa desigualdade, alguns, quem sabe eu, podem se tornar milionários. Então tem a promessa ali da Mega Sena, tem a promessa da grande sorte. Lembra, há alguns anos, quando tinha aqueles negócios de marketing multinível, alguma dessas porcarias assim? Você vai ganhar muito dinheiro, aquelas pirâmides, motivadas pela esperança, pela ganância, enfim. Pela teologia moderna de que um dia eu chegarei lá, as pessoas se colocavam naquela esteira que, obviamente, deixaria, como deixou, né, muita gente depois decepcionada, quebrada, sem grana, porque as pirâmides só funcionam para os primeiros, os últimos vão se ferrar. Que se dane, tudo bem, o que eu quero é o dinheiro, o que vale é o meu progresso. A corrupção, que nós estamos cada vez mais vendo com clareza no nosso país, não deixa de ser reflexo disso, e só existe porque o povo também é assim. O povo brasileiro é muito honesto. Claro que no povo brasileiro há muita gente honesta, sem dúvida alguma, né? Mas eu estou falando de uma cultura. É só uma cultura que aceita o rouba mais faz, por exemplo, em todos os níveis, não só dos Malufes e Lulas e Adhemar de Barros, e de onde veio essa expressão, né? Tudo bem, toda roubalheira, mas faz, né? Isso só é aceito porque de alguma maneira isso está na gente. E por que nós aceitamos cada vez mais isso? Nós somos espionados para que sejamos modelados. Eu tenho feito algumas críticas aqui em relação ao excesso e à falta de ética e de pudor, muitas vezes, no marketing, né? Tudo é sobrecarregado de marketing. Já não se vale tanto, se pensa tanto no conteúdo, já não se prioriza ou se investe tanto no que aquilo tem de verdade, de essência. É a embalagem, né? Por exemplo, nessa época de autoajuda, vamos falar de motivação, de consciência, de espiritualidade. É muito difícil você encontrar um conteúdo que proponha falar sobre isso, que não seja uma ferramenta de marketing para alguém ganhar dinheiro, para manipular pessoas. Religião nem se fala, política nem se fala. Então, repare como todos nós estamos sendo modelados, estamos sendo pasteurizados, nos tornando uma massa homogênea, né? Para que essa massa, para ser manipulada pelo padeiro, para que o bolo cresça, ela não pode ter um pedacinho ali diferente. Ela tem que ser igual. Estamos aceitando nos transformar nos habitantes ali descritos por George Orwell em 1984, em nome da segurança, em nome do progresso e em nome de um monte de porcariada. A gente vai perdendo a nossa essência, a nossa condição de sermos pensantes.
críticos, céticos, por que não? Não é à toa que faz tempo que eu tenho sugerido para as pessoas que me ouvem na rádio, me acompanham aqui e tal, doses de ceticismo, né? De pé atrás. Não sejamos assim tão manipuláveis. A nossa sede, a nossa pressa, a nossa angústia pela felicidade, sem saber de fato o que é isso, está nos colocando em armadilhas. Agora há pouco, na transmissão que eu estava fazendo com meu irmão para o nosso curso, a gente tocou em assuntos do tipo: pessoas às vezes se incomodam quando se sentem desconstruídas ao perceber a tal Matrix dentro, né? E como são inseridas nesse sistema cruel e, e moedor de mentes, como as pessoas às vezes se sentem mal diante disso. E a gente estava falando assim: mas vem cá, qual a natureza, qual a razão que te movimenta em direção àquilo que nós chamamos de consciência? Não é enxergar, não é ver, né? Ou é só ser feliz. O que é ser feliz? Se a gente quiser evoluir, crescer na vida, zonas de infelicidade, tempos de desconstrução são inevitáveis. Assim como aquele que quer sair da infância e ir para a vida adulta, vai ter que passar pela adolescência, pelas dúvidas, pelas críticas, pela não aceitação, pelos momentos de depressão, pelas confusões. Isso faz parte de todo o processo de amadurecimento. Então, não se entregue com tanta facilidade a esse fluxo homogêneo, controlador, diminuidor que nós chamamos de mente moderna, que não vê os conteúdos, mas está somente focado nos benefícios. Eu ganho, eu progrido, no final da história o fim é feliz, então tudo bem. E nisso eu me diluo, né? Os algoritmos da internet, do Facebook, as invasões cada vez mais presentes nos nossos aparelhinhos de celular, né? Estamos nos expondo, nossas contas de e-mail, nossas mensagens de WhatsApp, está tudo aberto, observado por uma indústria que quer nos vender produtos, ideologias, políticos. Isso tudo circula, esses dados todos expostos. Isso é um mercado milionário e fomenta um mercado que tem a ver com tudo isso que eu estou te descrevendo aqui e que tem uma razão: nos entender, para ao nos entender, nos formatar para que a gente queira e ache imprescindível aquilo que todos os nossos antepassados nunca tiveram. Em nome dos confortos, e obviamente que são bons, a gente vai cedendo a nossa capacidade crítica. E então a gente vai aderindo. Como eu falava agora há pouco, todo regime totalitário quer adesão. Toda figura controladora quer devoção e não crítica. Esse é o sistema que nós vivemos. E para que sejamos parte dele, é necessário que cada vez mais a gente aceite isso. Quem não aceita vai ter que viver com muitos conflitos e resolver muitas questões. Eu sei bem o que é isso. Eu, por exemplo, tenho esse meu trabalho aqui, da internet, né? E eu recuso em transformar esse meu trabalho num negócio. Poderia. Seria muito mais rentável. Eu não precisaria ter 2 empregos, acordar às 5 da manhã, trabalhar o dia inteiro, mas eu teria liberdade para falar isso? Não. Seria tranquilo eu entrar nesses assuntos, quando isso pode inclusive te voltar contra mim, porque acontece. À medida que você mexe com a zona de conforto das pessoas, a hostilidade é quase que um instinto, é quase como um reflexo. Então eu prefiro me manter coerente com isso, ainda que tenha um preço. Não estou falando de nenhum ato heróico meu, não é isso. Eu só estou te dizendo que quanto mais você enxergar, quanto mais claro isso for para você, mais difícil vai ser viver nessa sociedade que requer adesão, falta de questionamento, falta de senso crítico. É isso que, para que você seja religioso, por exemplo, tem exceções, sempre tem, mas eu estou falando de uma cultura, tá? Terá que ser assim. A religião não aceita crítica. A religião não aceita divergência. No discurso até aceita,
Mas se você chamar o padre, o pastor, o rabino, sei lá o que, e falar, pegar o principal dogma e dizer eu não acredito assim, isso vai ser um problema. Cada um reagirá de um jeito, mas não dá para ficar assim. Né? Um sistema político, seja ele qual for, também não. Quem é que pode questionar os nossos dogmas, por exemplo, a democracia? E olha que eu sou um cara absolutamente, eu acho que pelo que eu estou falando você já percebe, né? Absolutamente contra qualquer tipo de controle, de ditadura. Eu acho inaceitável. Mas eu não vejo só essas possibilidades. Ou esse tipo de democracia, que já não tem mais nada a ver com a democracia dos gregos, né? Esse monstro que nós construímos e chamamos de democracia, por exemplo, com sistema democrático representativo, os deputados, alguém acha que os deputados são nossos representantes? Os senadores? O executivo? São nossos representantes mesmo? Não. Ou são alugados por empresas, por outros interesses? Se assim não é democracia. Então estamos votando em quem e por quê? Né? Tá vendo quanta coisa dá pra gente puxar quando a gente critica e quando a gente enxerga? Pode ser desconfortável, né? Mas pessoalmente eu não vejo muito sentido em agir diferente num mundo cada vez mais controlador e num mundo cada vez mais manipulador, né? Que moe o nosso senso crítico para que sejamos soldados. Para finalizar, essa no fim também é a intenção. O soldado não questiona, o soldado policia em nome do sistema. Hoje no curso alguém falou assim, eu tenho dificuldade em relacionar com pessoas porque às vezes eu sou muito criticada por não pensar como a maioria pensa e as pessoas me hostilizam. Eu estava dizendo, as pessoas não fazem isso por mal, mas hostilizam porque quando na massa homogênea alguém sai diferente, essa diferença me obriga a me enxergar, gera um contraste. E então eu acabo agindo pelo impulso do soldado, que se autoprotege e em nome da sua autoproteção hostiliza o outro. Esse exemplo acontece muito no 1984, do George Orwell, que eu estou usando como base para esse papo que estamos tendo aqui nessa noite de sábado. Antes de ir embora, poxa vida, tem um monte de gente aqui, um monte de comentários. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos. O Leandro diz assim: mas existe todo um sistema poderoso que controla tudo isso para fazer que suas ideologias funcionem. Leandro, mesmo assim, isso não impede alguns de intuírem, né? Tem alguma coisa errada. E eu quero, daqui a pouco eu vou me encaminhar para fechar isso, para trazer uma proposta que não seja só de desesperança ou de ceticismo, tá? O que a gente faz com isso? Para que vale perceber? Né? Isso tem a ver com a sua questão. Sobre isso falarei já já. Obrigado aqui, um monte de gente mandando alôzinho, fazendo alguns comentários rápidos, tal. Um professor, a Bernadette, um professor falou uma vez que só existem duas classes, rico e pobre. O pobre não consegue entrar no círculo do rico. É mais fácil um rico sair do círculo dele para ajudar um pobre. Bernadette, eu acho que esse dualismo, esse maniqueísmo, essa polarização, o rico e o pobre, o bem e o mal, o certo e o errado, pode facilitar algumas análises, mas eu acho que dificulta uma percepção mais ampla, né? Entendendo que ninguém é só isso ou só aquilo, ninguém é só bom e só mal, ninguém é só justo ou só injusto. Essa coisa do rico é o mal, o pobre é o bom. Eu acho que esses argumentos servem para estimular essas manipulações. Nada que é muito maniqueísta ou que se resume a uma percepção absolutamente dualista eu gosto. Eu acho que as coisas são muito mais complexas do que nós gostaríamos e do que nossa vã filosofia pode supor. A Egli faz um comentário interessante. Quem vai na contramão do mundo sempre pagou e pagará um preço. E sempre será assim, Egli. Se você está muito ajustada, né, com a sociedade, com os sistemas, com as pessoas, não quer dizer que tem alguma coisa errada, mas talvez seja a hora de você repensar nesse ajuste. Já que está tudo tão desajustado, o meu ajuste talvez represente um desajuste meu, né? Isso deve ser analisado. Até porque no fim das contas a gente sempre está falando da gente, né?
A maneira como nós pensamos nos sistemas, a maneira como nós lidamos com as pessoas, está apontando para a gente sempre. O Felipe diz assim: o controle é possível porque concedemos o poder a eles. E nem nos damos conta, porque é assim que tem que ser para manter a população passiva, submissa às leis e às crenças pré-estabelecidas. Eu fico até com medo com tanta manipulação em tudo, na TV, filmes, músicas. Nossos sentidos estão sendo poluídos, estão nos adaptando ao absurdo e à crueldade. É preciso ser forte para se manter firme nesse mundo cada vez mais insosso. Legal, obrigado, meu amigo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário maior, tal. Deixa eu finalizar. Caramba, eu fiz uma live longa, né? Propondo o seguinte: não é fácil mesmo, né? E nunca vai ser. Todos nós queremos a calma, né? A zona de conforto, as alegrias, sem dúvida, sem dúvida. Mas talvez a construção da nossa vida não seja um movimento em direção a essas experiências isoladas, alegria, sucesso, progresso, enfim, e mesmo tristezas, enfim, críticas e coisas do tipo. Talvez o movimento da nossa vida se harmonize quando eu consigo incluir em mim cada ingrediente que vai formando interiormente as estruturas a partir das quais eu vejo e chamo o que eu vejo de realidade. Deixa eu ser um pouco mais claro. O que me faz pensar como eu penso? O que me faz ser como eu sou? Né? É a somatória de todos os meus significados. Assim como você, durante a minha vida, eu fui passando por N experiências. Eu já fui muitos. Há um ano eu era um, há 15 eu era outro, há 30 eu era outro. Ontem eu era outro, há uma hora também. Daqui a pouco eu serei diferente. E a somatória desses olhares vai, aos poucos, revelando quem sou. Porque eu não sou um, eu sou muitos. Né? Se eu sou muitos, eu estou sempre num processo. E esse processo está em constante diálogo com as minhas experiências e, sobretudo, com os significados que eu vou dando em cada uma delas. Por isso, me manter aberto para entender as muitas perspectivas que esse movimento vai me dando me expande e promove em mim aquilo que eu chamo de consciência. Consciência não é um arcabouço de conhecimento. Não é um entendimento, não é fulano conhece física quântica, é consciente. Fulano leu toda a obra, sei lá, do mestre fulano, a Bíblia, o Chico Xavier, o Prem fulano. Pode ser tudo útil, mas isso também não é consciência. Consciência é a minha capacidade de, sobretudo, perceber esses movimentos tantos que sou e como isso vai dialogando com aquilo que eu chamo de realidade e de sociedade. É isso que vai criando em mim as minhas frestas, que eu tanto chamo, que são os recortes a partir do qual eu vejo e chamo aquilo de bom, de mal, de certo, de errado. Mas isso tudo está em movimento e isso tudo tem a ver comigo. Não com a sociedade, não com o sistema político, não com a tal Matrix, mas sou eu. Enquanto eu me enxergo, enquanto eu me reconheço, enquanto vai clareando aquele que estou sendo hoje, o contraste diante daquilo que se impõe como realidade para o lado de fora escancara. E é nesse contraste que eu me enxergo, você entende? Por isso eu não vejo outro caminho. A adesão à mente moderna, o homem massa, a modelagem, aceitar que tudo se me modele, pode ser muito mais confortável, né? E tem muita gente que vive a vida inteira assim e vive feliz, e esse deve ficar. Eu não acho que esse tipo de provocação que a gente está fazendo aqui é para todo mundo. Né? Mas para alguns, talvez você, pelo fato de estar me vendo agora, pelo menos para mim isso é um papel fundamental, né, na construção daquele que estou sendo. E eu não sou aquele que a sociedade diz para eu ser. Eu não me conformo e simplesmente me formatar conforme uma expectativa da religião do consumo, do governo, ou mesmo das pessoas à minha volta, de alguma maneira me impõe. Né? Então eu prefiro
continuar nesse movimento dolorido muitas vezes, mas gratificante tantas outras, de afinal de contas saber quem sou. O personagem do George Orwell, em 1984, à medida em que começou a transgredir aquilo que era imposto como um dogma, né, foi se permitindo se envolver com uma pessoa, se perceber as dores, os enfrentamentos, os conflitos, e que talvez no fim não tenha promovido nele um fim feliz, sem querer fazer spoiler aqui. De qualquer maneira, é uma escolha. Como a Egli falou mais cedo, não há registro na história humana de alguém que tenha se colocado nesse fluxo da cultura, da mente ou da massa, não é nem em oposição, mas em antifluxo, que não tenha incomodado de alguma maneira. Se hoje nós vivemos uma sociedade que trabalha para transformar as pessoas em iguais, para ter os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias, enfim, se essa é a configuração da sociedade em que nós vivemos, eu acho que nos resta poucas escolhas. Ou eu me adequo e me adapto e vou ser mais um soldadinho do sistemão, ou não me opor por opor, mas eu me permito enxergá-lo de uma maneira crítica, a partir da minha autocrítica. E aí a gente vê para onde isso vai nos levar. Tá bom? Um papo meio esquisito assim, né, para um sábado à noite, mas enfim, é o que veio. Obrigado, tá bom? Para todo mundo aqui, tem um monte de gente, vários comentários. Deixa eu ler mais um aqui, antes de ir. O importante é estar presente na própria autenticidade, para que os manipuladores de plantão não tenham controle. Estar atento, cético, buscando o que soma em si próprio de forma verdadeira, o que não destoa com as suas vivências. É a Vanessa. Vanessa, você sabe que, para fechar, né, não tenha medo de desenvolver o teu olhar, as tuas impressões, as tuas conclusões, independentemente do assunto e de quais sejam. Não acredito em um único jeito de ver, de pensar, de acreditar. A tentativa de nos convencer disso é mais um reflexo, é mais uma maneira de tentar controlar as pessoas. Se você anda num caminho onde as pessoas dizem, é só aqui, estreito nessa margem, que você pode caminhar e qualquer pisada fora te desqualifica, repense. Eu vivo dizendo que, na minha opinião, consciência é um movimento coletivo. Talvez porque cada um de nós sejamos uma microexpressão de algo muito maior. A comparação que eu faço sobre a verdade e uma pedra, a verdade talvez seja uma pedra de 500 toneladas, que sozinho eu não posso carregar. Se eu tivesse acesso ao que de fato é verdade, eu não me encaixaria em nenhuma ética, em nenhuma moral, em nenhuma cultura, em nenhum sistema de crença. Eu não teria valor algum, eu não caberia numa família, eu não caberia numa sociedade. Logo, eu não suportaria, porque eu sou um ser fragmentado. O que eu posso ter acesso é uma lasca dessa pedra, uma lasca da verdade. A minha lasca pode ser absolutamente diferente da tua lasca, antagônicas até, mas são pedacinhos de uma coisa só. Se eu entendo isso, cada evolução, ainda que a minha evolução seja absolutamente minha, né, vai cooperar de alguma maneira com uma evolução macro, tua e de todos. Somos como letrinhas de um único texto. A letrinha pode se reconhecer como uma letra autônoma, mas ela tem um papel no texto que, somado às outras letras, vai gerar aquela poesia, por exemplo. Então, eu estou dizendo isso porque cada olhar tem a sua valia. Aquilo que você individualmente vai percebendo em você, nesse movimento para dentro, de autoconhecimento, que então se projeta para percepções mais amplas para o lado de fora, ainda que seja antagônico ao da maioria, não por isso deve ser desqualificado. Faz parte dessa pedra maior, que é a verdade ou que é a consciência. Nesse caminho, cada um vai buscando, a partir dos teus sentidos, dos teus significados,
a tua verdade. E a tua verdade não é suportada no mundo onde as pessoas devem ser iguais. Há uma verdade, a do Big Brother, a do grande líder. The Big Brother is watching you. O Big Brother, o grande irmão, está te observando. E com medo, né? Hoje é o terror, hoje é a violência, hoje é o consumo. Com medo, nós aceitamos perder a nossa qualificação de humanos, que creem ou descreem, que acreditam e desacreditam, que vão para lá e daqui a pouco querem ir para cá, e que estão construindo o seu próprio caminho, sem a necessidade de adesão a nenhuma religião, especialmente a principal religião de hoje, que é o consumo. Tá bom? Meus queridos, muito obrigado. Valeu, tá bom? Fiquem bem. E depois a gente se fala. Um beijo, bom sábado, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado por todo mundo que esteve aqui.